Hoje falaremos de um assunto que tem assombrado o mundo todo, a crise dos alimentos. Por que ela está acontecendo, suas causas, como ela está afetando o bolso do consumidor e a economia brasileira, quais serão suas consequências futuras. Vamos ver isso no próximo bloco. You give a little love and it all comes back to you. Todo mundo usa. Você vai ver uma realidade que vem assombrando a mente dos consumidores do mundo todo. Um assunto polêmico, com abordagem global e que vem afetando cada vez mais a vida de cada habitante do planeta. Essa é chamada crise dos alimentos. A crise dos alimentos é uma falha na produção agrícola que levou ao aumento de vários produtos, principalmente como feijão, trigo e o milho, e com isso fez com que vários países parassem de comercializar os alimentos. As consequências da crise, assim como a causa, são diversas, mas acentuadamente com o constante aumento no valor dos produtos com a base de cereais. Um de nossos repórteres foi até o supermercado entrevistar uma consumidora. Olá, Eduardo. Estamos aqui com a consumidora Ana Lúcia. Olá, a senhora tem notado alguma diferença nos preços alimentícios? Sim, sempre tem aumentado constantemente. Faz muito tempo isso? Nos últimos 4, 5 meses a gente nota a diferença constante no volume de dinheiro que a gente paga no final das compras. E qual produto teve um aumento mais significativo que pesou mais no bolso do consumidor? O arroz, a carne tem subido bastante também. Muito obrigado. Nada. Como podemos ver, a crise vem afetando notavelmente a vida dos consumidores brasileiros, deixando de consumir produtos e economizando na renda diária. Os governos têm de achar alguma solução viável e eficiente para contornar o problema. Caso contrário, haverá uma grande rebelião de fome no mundo inteiro, começando possivelmente pela África, já que lá possui a grande concentração de países menos desenvolvidos. A crise dos alimentos é uma crise estrutural, causada por vários fatores. A principal causa é o fato de as classes médias, principalmente de países emergentes, estarem comendo mais. A economia mundial cresceu 20% nos últimos 4 anos, aumentando o consumo de alimentos em países emergentes como China, Índia e Brasil, onde vive uma parcela de mais de 30% da população mundial. Uma mudança de padrão de consumo é suficiente, portanto, para uma alteração significativa na economia global. Não foi só isso. Além de comer mais, a população desses países está se tornando mais urbana, ou seja, deixou de produzir o próprio alimento para comprá-lo no supermercado, o que torna necessário que se produza mais comida em larga escala para atender às cidades. O crescimento da renda dos trabalhadores nesses países fez com que mudassem seus hábitos de consumo e, por consequência, sua dieta. Outro agravante são as altas sucessivas do petróleo. O preço do barril de petróleo aumentou 110% entre o início de 2007 e abril de 2008, o que elevou o preço dos transportes e dos insumos, como fertilizantes a adubos. Além disso, há ainda os fatores naturais. Secas, enchentes, pragas e doenças nos rebanhos provocaram graves quebras de safra na China, na Europa e Austrália, reduzindo a oferta de comida. A Austrália, segundo o maior exportador de trigo, teve forte seca. Projeções oficiais dão conta de uma redução de 10% nas chuvas até 2030, o que deve se traduzir na queda de 10% da produção de trigo, carne bovina, lácteos e açúcar, além de uma queda de 63% das exportações desse conjunto de commodities. Nos últimos 3 anos, o Brasil teve secas tão profundas no sul que perdeu 40 milhões de toneladas de grãos. Os estoques de milho, trigo e arroz, os cereais básicos para a alimentação do mundo, estariam em 70% das marcas de 1999. Os supermercados estão tentando cada vez mais controlar os preços dos produtos, para que não haja perda de clientes ou excedentes no estoque. Para entender o que os gerentes de supermercados fazem para amenizar os efeitos da crise, falamos com o gerente da filial de Tubarão da rede de supermercados Giasse. É com você, Eduardo. Estamos aqui com o subgerente do supermercado Giasse, Aladim Rocha de Jesus. Bom dia, Aladim. Bom dia. Como a crise dos alimentos tem afetado os preços aqui no supermercado? Tem aumentado muito? Como é que é?
Bom, assim, ó, a recente alta dos alimentos, na verdade, ela foi motivada por uma série de fatores assim, que influenciaram, de modo geral, essa crise dos alimentos. Entre elas, nós destacamos também assim, o aumento do poder aquisitivo das pessoas, principalmente nos países emergentes. E as vendas diminuíram? De um modo geral, até houve um aumento significante nas vendas por um motivo muito simples, assim, que houve assim, os países emergentes, assim, com o passar dos tempos, eles se aperfeiçoaram, eles evoluíram e isso motivou e impulsionou a venda de um modo geral, porque a maioria das pessoas houve assim, um aumento do poder aquisitivo. E qual o fator que acha que é o mais responsável por essa crise? Hoje eu não diria assim que existe um único fator responsável por essa crise, mas eu diria que existem vários fatores que foram responsáveis por essa crise do alimento. Entre eles, eu até posso destacar, né, assim, o desenvolvimento global, né, que houve um forte desenvolvimento, assim, principalmente nos países emergentes, assim, que eles, houve um melhor aperfeiçoamento nesses países, crescimento, e isso impulsionou bastante o consumo. Um outro fator que a gente pode destacar também foi o aumento da população mundial, que houve um aumento significante nos últimos anos, e isso, consequentemente, também pegou e aumentou o consumo dos alimentos. Podemos destacar também um outro item bastante importante, assim, quanto aos países que exportam, né, houve assim, um certo freio na exportação. Assim, por quê? Porque como houve essa crise do alimento, assim, muitos países que exportavam comprometeram os países que importam. De que forma? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo muito simples do trigo argentino e do arroz indiano, né, assim, que houve eles trancaram a exportação porque, como houve essa crise, eles se resguardaram para evitar esse tipo de problema. Nós podemos citar um outro problema também bastante assim, que causou também, que impulsionou essa crise, foi o biocombustível, né, porque vários países assim, eles direcionaram a sua produção na área de biocombustível, e é onde reduziu também a produção de alimentos e mais outros fatores assim, que impulsionaram também de uma forma geral todos esses assim, contribuíram para que essa crise se agravasse cada vez mais. E o que o GIAS tem feito para conter esse aumento de preços? Bom, como nós somos assim, uma empresa da área secundária, então nós repassamos o produto para o consumidor, nós buscamos de um setor primário, né? Então assim, nada mais justo assim, da empresa trabalhar muito forte, com preços justos e preços competitivos, para que nós não venhamos em algum momento lesar nosso consumidor, né, que são nossos clientes fiéis, que estão aí praticamente todos os dias na loja. Obrigado, Ladinho. Esperamos que tenham aproveitado este passeio pela crise que vem afetando diretamente toda a população mundial, com agravantes que, se não solucionados, poderão vir a causar grandes consequências em todo o mundo, principalmente nas regiões mais pobres. Apesar de complicada, a crise dos alimentos possui solução. Só esperamos que os governos mundiais escolham o melhor caminho para apagar essa preocupação da cabeça de todas as pessoas. Boa noite. Boa noite.